Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o desejo pelo que é mal. Nosso coração deseja o que é mal não porque nós não sabemos o que representa, porque nós temos tanto a palavra de Deus, nós temos o testemunho do nosso próprio coração que nos diz o que é mal, e nós temos exemplos dos mais diversos que nos mostram aquilo que não convém. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, exortando os irmãos daquela igreja a não praticarem o que é mal, a não desejarem o que é mal, e trouxe para eles ali um exemplo, o exemplo da trajetória do povo de Israel no deserto, enquanto eles estavam saindo do Egito e caminhando em direção à terra prometida. E o apóstolo Paulo usa o exemplo do povo de Israel ali para mostrar e para ensinar os cristãos da igreja de Corinto a importância de se desviar daquilo que é mal. E aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E ainda no versículo 11, ele diz assim: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vejam só que a palavra do Senhor nos deixa aquilo que é necessário nós conhecermos, nós sabermos. E se nós erramos, se nós pecamos, não é por falta de conhecimento. Muitas vezes é por falta mesmo de buscar a presença do Senhor e de ter um propósito de coração em fazer a vontade do Senhor e caminhar segundo a sua vontade. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo faz 3 advertências e uma delas é a advertência contra a idolatria. Diz aqui no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, na trajetória do deserto, o povo de Israel muitas vezes se meteu em atividades e comportamentos idólatras. Uma das situações muito conhecidas por nós é quando Moisés estava em cima do monte recebendo as tábuas da lei. Ao voltar, ele se depara com o povo adorando um bezerro de ouro. E assim, muitas outras situações envolveram o povo de Israel praticando a idolatria. E Deus certamente não se agradou. E agora o apóstolo Paulo diz, não cometam o mesmo pecado. Outra advertência que Paulo faz nesse texto é contra o pecado da imoralidade. Veja o versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, o povo de Israel foi advertido por Deus a não se casarem com mulheres de outras nações, de nações pagãs, e eles, em muitas situações, não apenas desobedeceram essa ordem, como também se envolveram em práticas pagãs, idólatras, em práticas que envolviam atividades e comportamentos que estavam relacionados à imoralidade moral, imoralidade sexual. E então o apóstolo Paulo usa esse exemplo para dizer: não pratiquem a imoralidade. E ainda ele faz uma terceira advertência no versículo 9 e no versículo 10, que diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, durante a trajetória do povo de Israel no deserto, muitas vezes eles murmuraram contra Deus. O livro de Números, no capítulo 21, narra bastante a respeito dessa situação, e especificamente quando o povo murmurou contra Moisés, contra os líderes, e murmurou contra o Senhor, e eles reclamaram que eles estavam enjoados do maná, e eles chamam ali deste pão vil.
E a palavra do Senhor diz que o maná era uma provisão do Senhor para o povo no deserto, e o maná tinha gosto de bolos de mel. Então, o povo simplesmente se coloca contra o Senhor, murmurando contra Deus, dizendo que já não suportava mais aquele pão vil. E esta murmuração certamente acendeu a ira do Senhor contra o povo que murmurava. Portanto, esta advertência é para que, olhando o exemplo desse povo, nós estejamos atentos para que não cometamos o mesmo erro, o erro da murmuração contra Deus. Quantas vezes nós podemos praticar estes mesmos erros? O erro da idolatria, quando colocamos coisas e considerando-as de maior valor do que o próprio Deus na nossa vida. O erro e o pecado da imoralidade, quando deixamos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações caminharem em direções que ferem o princípio da santidade. E quando nós cometemos também murmuração, quando nós não estamos satisfeitos, quando nós ficamos com o nosso coração descontente, apesar de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Portanto, se nós pecamos porque nós queremos, porque os exemplos nós temos. Mas o convite do Senhor para nós é: vivamos uma vida de obediência, vivamos uma vida de santificação, vivamos uma vida que honre e glorifique o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre uma vida que seja fiel, né? Que sejamos firmes nos propósitos de servir ao nosso Deus. Deus o abençoe.